Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades. Semana de 21 a 27 de fevereiro e o Mural de Notícias. Senado aprova indicação de Alexandre de Moraes como novo ministro do Supremo. Entra em vigor acordo global que pode gerar $1 trilhão de comércio por ano. Câmara aprova a criação de documento que unifica registros de brasileiros. Expectativa de vida feminina romperá a barreira dos 90 anos em 2030. Parlamento holandês aprova o cultivo da maconha. E uma vez lido, então, o mural, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos então para a nossa aula de destaque, falando, do Senado, que aprovou aí a indicação de Alexandre de Moraes, o ex-secretário de Segurança aqui de São Paulo, como novo ministro da mais alta instância jurídica do país, o Supremo Tribunal Federal, hein? Que subida de carreira, hein? Alexandre de Moraes, que foi concursado, passou em primeiro lugar para o Ministério Público em 2002, quer dizer, o cara não é fácil. Pessoas que já trabalharam com ele afirmam que é um cara extremamente metódico, centralizador, que eu acho que são qualificações para quem quer chegar aonde ele chegou, segundo alguns era o seu grande sonho, chegar ao Supremo. Não deve ser também uma pessoa muito fácil de lidar, é muito centralizadora, muito comprometida com aquilo que está determinado a ser feito. E aí, claro, houve aí a sabatina, não aquela do barco, Claro, aquela do barco já é outra coisa. A sabatina que foi feita aí pelos senadores, que fizeram várias perguntas. Se não me falha a memória aqui, foram quase 11 horas de sabatina, claro, com direito a cafezinho, almoço, tudo bem. Mas, depois de todo esse longo processo, o cara foi aprovado com louvor. Então, você vai até a lousa para eu mostrar aqui um pequeno resumo. Antes, vamos mostrar aí o indicador, que mostrou aí na telinha, lá no Senado como é que foi, mas, perdão, vem comigo aqui, eu tô fanho, porque estou saindo de uma gripe e para piorar o ar-condicionado aqui está pesado, mas você não tem nada com isso, então vamos lá. Aonde é que foi discutida aí a aprovação? No CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovado por 19 a favor, 7 contra, a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo. Indicado pelo presidente, pelo atual presidente Michel Temer, para ocupar a vaga deixada por Teori Zavascki, que foi morto, como você deve saber ou lembrar, agora em janeiro, naquele trágico acidente de avião. Interrogado por 54 senadores, metade deles suplentes, e 18 deles, olha que coisa mais interessante, citados na Operação Lava Jato. Amigo pessoal do atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi secretário de Segurança do Estado e, olha, tudo indicava ele seria o grande nome do governador para ser candidato a prefeito de São Paulo e não o Dória. Mas 2 probleminhas acabaram atrapalhando aí os planos do governador e também de Alexandre de Moraes. Em 2015 houve uma chacina em Osasco, com 17 mortos, e tudo indicava ou indica os participantes da chacina
eram ligadas à Polícia Militar do Estado. Isso houve aí uma investigação. O nome de Alexandre de Moraes em parte, fazendo corpo mole, tá? Isso manchou um pouco a futura carreira de prefeito e também as invasões que foram feitas o ano passado nas escolas públicas aqui de São Paulo, aonde, por ordem do secretário, a polícia andou pegando pesado com os ocupantes. Então, com esses dois probleminhas, Geraldo Alckmin acabou optando pelo Dória, que foi costurando aí dentro do partido PSDB e hoje é o prefeito de São Paulo, e Alexandre de Moraes acabou saindo ganhando, porque se o projeto dele era chegar até o Supremo, ótimo, bom para ele. Um detalhe também chama a atenção, isso são ligações que aqui eu pessoalmente faço. O Geraldo Alckmin, ao colocar a Dória como prefeito e agora tendo seu amigo pessoal no Supremo, isso só fortalece a candidatura do atual governador de São Paulo para as eleições presidenciais do ano que vem, 2018. Lembrando que José Serra está deixando o cargo no Ministério do Exterior, diz ele por motivo de saúde. Então, tudo isso vem fortalecendo aí os projetos do governador de São Paulo. Detalhe, né? Alexandre de Moraes, perdão de novo, filiado ao PMDB, foi e PSDB. Diz que não é mais, vai ser um juiz do Supremo isento de partidos. Esperamos. Como eu já disse, passou em primeiro lugar para o Ministério Público em 2002, não comentou nessa sabatina aí no CCJ, não quis comentar sobre a sabatina informal no barco do senador Wilder Moraes, do Partido Progressista de Goiás. Agora você volta aqui comigo para eu passar aqui os slides, não é? Para que você depois pegue aí o link como está no pé aí do seu monitor e faça aí a sua conferência, a sua pesquisa, porque, claro, a indicação de Alexandre de Moraes é, sim, a matéria quase que obrigatória para o concurso de atualidades esse ano em algum lugar desse grande país. E continuando então aqui o nosso top atualidades, mundo economia. Entra em vigor acordo global que pode gerar 1 trilhão de comércio por ano. Organização Mundial do Comércio, que é quem está articulando aí todo esse acordo global. A OMC, que atualmente é presidida por quem, hein, candidato? Quem é o atual presidente da OMC? É um brasileiro, não é? Isso, o Roberto de Azevedo. Muito bem, candidato, tá? Bem afinado. Você errou? Então, não tem problema, por isso você está me vendo aqui. Então, a OMC, que é uma criação dessa nova ordem mundial, que a gente chama de globalização, dando aí sinais de esgotamento, não é? Tem agora esse acordo, que pode sim gerar essa fantástica quantia, né, em comércio, é o que o mundo precisa, gerar mais divisas, mais emprego, né, fazer com que o dinheiro gire. Agora, para finalizar aqui, será que como que a União Europeia e principalmente o atual presidente dos Estados Unidos vê isso? Porque, como eu brinquei agora há pouco, a globalização anda dando sinais de esgotamento, mas vamos aguardar. Relação Acordo Global de Comércio e Economia. Sugestão de leitura, aprovação do acordo da Organização Mundial do Comércio sobre a facilitação do comércio pelo Congresso Nacional.
Brasil Política. Câmara aprova a criação de documento que unifica registros de brasileiro. Pois é, isso tem a ver com todo aí um desenvolvimento que tem que ser feito para combater a burocracia. E o que eu acho interessante, que é o que chama aqui a minha atenção, é que alguns países, os países mais desenvolvidos, vamos pegar o caso dos Estados Unidos, quando alguém pede um número de identificação para o cidadão, é a Seguridade Social. Ou seja, o Estado, esse cidadão tem que ter esse número, porque o Estado está dizendo para ele, ó, através desse número que eu estou te dando essa seguridade. No Brasil é interessante, não é o CPF, é a sua declaração, não é? Quanto que você movimenta em dinheirinho. Então, são lógicas aí que, me desculpa a observação, mas eu achei outro dia esse comentário na televisão e fiquei curioso, e é realmente, na Europa, nos Estados Unidos, é a seguridade. No Brasil é o CPF. Relação. Criação do ICN e unificação dos registros brasileiros. Sugestão de leitura: a nova identificação civil nacional trará economias expressivas ao poder público. Mundo Ciência. Expectativa de vida feminina romperá a barreira dos 90 anos em 2030. Então, não é candidato, a média de vida do brasileiro tem subido. Atualmente aí está em torno de 74 anos, 72 anos para homens, 77 anos para as mulheres, ou seja, não é anormal imaginar que até 2030 elas ultrapassarão os 80 anos. Se elas vão ultrapassar os 80 anos, provavelmente os homens chegarão aí por volta de 76 anos de média de vida. Então, o brasileiro está não só durando mais, mas como ficando mais velhinho. Relação: expectativa de vida feminina e sinal de alarme. Sugestão de leitura: os 15 países onde se vive mais. Mundo Maconha. Opa, ó o Bob Marley aí. Parlamento holandês aprova o cultivo de maconha. E olha, não se esqueça, não é, o candidato? Califórnia, por exemplo, foi aprovado para fins recreativos. Na Flórida, para fins medicinais. Uruguai, que já tem aí desde 2014, aprova o uso, a descriminalização da maconha, né? Onde você pode comprar em farmácias cadastradas 40 gramas de maconha por dia, e só pode comprar quem tem a carteirinha de usuário, né? Não é chegando lá e achando que é só ligar um reguezinho e sair comprando maconha. Não é bem assim. Então, há uma discussão aí mundial. Em Amsterdã existem as lojas, os coffee shops, que inclusive andaram sendo fechados. Isso chamou muita atenção de muitos europeus, porque a Holanda tem já uma boa, né, uma larga tradição com essa relação que é o direito do cidadão de consumir ou não, ou de ter um local de consumo, mas a maconha, seja ela para fins medicinais, recreativos, ela vem ocupando espaço na imprensa e é bom você ficar ligado nisso. Relação: legalização do cultivo de maconha e projeto do Partido Liberal. Sugestão de leitura: Parlamento holandês mostra apoio à legalização do cultivo de maconha. E vamos para a solução do desafio da semana passada. E para você que não viu, está aí a questão. Espero que você leia com calma e escolha a alternativa A. Isso é o bônus, né? O bônus demográfico. Esse período, que é um período favorável
e que na geografia, né, e também o IBGE chama de bônus demográfico, é onde você tem aí uma situação ímpar, uma grande população em idade de trabalho. Isso é muito importante para a economia do país. O Brasil está atravessando esse momento, que infelizmente, como está sendo lembrado aí no seu texto, no monitor, o desemprego, não é? E principalmente a falta de investimento pesado em educação está fazendo com que esse momento favorável da nossa população escape aí pelos nossos dedos como água. Esperamos que, quem sabe, já que esse é um período relativamente longo, o Brasil acabe transformando esse momento favorável em algo realmente palpável. Por quê? Nós temos um grande número de pessoas em idade de trabalho sendo produtivas, não é? Isso é importante. Então, alternativa A. E vamos ao desafio dessa semana. A atual relação entre o governo Trump e a Rússia é motivo de grande controvérsia nos Estados Unidos e no mundo. Mas as sanções econômicas impostas pelos americanos e europeus ao governo russo não foram facilitadas. Essas sanções foram impostas pelos seguintes motivos: A. Crescimento dos artefatos nucleares ordenados por Vladimir Putin. B. Aproximação entre Rússia e Irã no projeto nuclear do país muçulmano. C. Apoio incondicional dos russos ao governo sírio. D. Interferência na política interna da Ucrânia e na anexação da Crimeia. Ou E. Aproximação entre Putin e o governo da Venezuela. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 21 a 27 de fevereiro, esperando que você tenha gostado e esperando que você também tenha aí um bom, excelente carnaval, abrindo mão, né, de estudar um pouco mais para pular um pouquinho, mas também não esquecendo de manter o seu foco, não é? Pulando aí o seu carnaval, mas mantendo seu foco no seu projeto de futuro, no seu projeto de vida. Bom carnaval para vocês e até a semana que vem.